Nós queríamos pelo menos água, porque nós com água, força nós temos para trabalhar. Eu acho uma injustiça, entendeu? Uns com muito, outros com quase nada. Um mundo dividido entre pessoas com privilégios e outras que sofrem com a desigualdade. A falta de dignidade dos menos favorecidos não está associada apenas à jornada de trabalho, à precariedade do transporte público e a todas as outras dificuldades enfrentadas ao longo do dia. Os bairros mais vulneráveis também são mais afetados com os impactos da natureza. Quando chove e alaga, não é a Faria Lima que vai estar alagada, não é a Avenida Paulista. Não é os moradores desses arredores que vão ter as suas casas invadidas pelas águas, que vão perder todos os seus bens, seus alimentos, seus eletrodomésticos. Mas é a galera da quebrada. Justiça ambiental é permitir que todos tenham um bom convívio com o meio ambiente, independentemente da cor da pele, classe social ou religião. O conceito se baseia no princípio de que todas as pessoas têm o direito de desfrutar de um ambiente limpo e saudável. O movimento teve início nos Estados Unidos, nas décadas de 1970 e 1980, e cerca de 2 décadas depois, chegou ao Brasil. São populações e povos indígenas, quilombolas, camponeses, e dentro dos espaços urbanos são as populações que estão morando perto de lixão, perto de indústrias poluentes, de refinarias e inclusive dentro de favelas. No Distrito Federal, Francisca sofre com a falta de um direito humano, o acesso à água potável. Estamos no assentamento Canaã, a 40 quilômetros da área central de Brasília. Mãos que dão vida aos alimentos. A propriedade de 4 hectares tem frutas e hortaliças, de tudo um pouco, e uma agrofloresta com dezenas de espécies de alimentos, um ao lado do outro. Produção orgânica, livre de qualquer produto químico. O sistema ajuda a preservar os recursos naturais, como a água e o solo. Perto daqui está o reservatório do Rio Descoberto, que abastece boa parte da população do DF. Mas água é um problema sério por aqui. Chiquinha, como é chamada, conta que antes da pandemia, uma vez por semana, um caminhão-pipa fornecia água para os moradores da região, mas o abastecimento parou. Eles vinham por etapa, uma etapa vinha lá para colar, outra etapa vinha no meio, outra etapa vinha para o final. Se a gente tivesse lá em cima para pegar a água, nós pegávamos, se nós não tivéssemos, eles iam embora, entendeu? Mas quando eles chegassem, era para nós estar com as latas, com balde, com caixa, tudo esperando para ele botar essa água, porque se não tivesse esperando, ele não colocava, eles iam embora. Mesmo que você estivesse chegando perto do caminhão, eles iam embora e deixavam a gente sem água. O jeito é captar a água da chuva e armazenar na cisterna, mas ainda assim não é suficiente. Para quem trabalha com a terra, ficar sem água é ficar sem produzir. O produtor não ter água é não ter comida, é não ter uma vida digna, entendeu? A agrofloresta não foi muito afetada pela falta d'água, porque aqui é feito todo um trabalho de manutenção, como por exemplo a cobertura do solo. Bem diferente do quiabo. Chiquinha plantou cerca de 2.000 pés do alimento e com a escassez hídrica, todos morreram. Vou perder. E fico adulando as outras plantas, fazendo cobertura na raiz, fazendo cobertura. Toda a matéria que tem aqui é para as plantas. Eu não jogo nada fora. A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal informou que a implantação de rede de distribuição de água depende de assinatura de convênio com as demais entidades, além da indicação dos recursos financeiros necessários para a execução das obras. Uma história de luta e resistência. Chiquinha faz parte da agricultura familiar, responsável por cerca de 70% da produção de alimentos no Brasil. Mesmo com toda a dificuldade, ela segue em frente, de cabeça erguida, porque sabe da importância do trabalho. Como é que você se sente?
triste, muito triste, em saber que não só eu, mas meus companheiros, que também é de luta, em saber que meus companheiros fazem de tudo para conseguir vender um alface, para vender uma verdura, para poder sobreviver, e a gente não tem ajuda nenhuma. Nós queríamos pelo menos água. Até aqui falamos sobre a relação entre a justiça e o meio ambiente, e nessa mesma linha de raciocínio surge outro conceito, o racismo ambiental. As pessoas que vivem próxima dos lixões, vivem próxima das indústrias mais poluentes, aonde não há saneamento básico, quem são? Não é explicado somente pela questão de classe social e de desigualdade social. Ela tem cor, tem etnia. O conceito desse tipo de racismo é de que as questões ambientais não afetam a todos da mesma maneira. Pelo contrário, os riscos, danos e impactos recaem sobre os grupos étnicos mais vulneráveis. O racismo ambiental, ele precisa ser resolvido para se resolver o problema brasileiro, o problema da sustentabilidade, o problema da Amazônia, mas igualmente o problema das periferias urbanas e das favelas. Ele é estruturante para uma transição para uma sociedade democrática. Ainda de acordo com o pesquisador da Fiocruz, o racismo ambiental é uma consequência do racismo estrutural. O racismo ambiental, ela é a consequência da injustiça social, sanitária e da injustiça ambiental combinada à continuidade do racismo estrutural em sociedades, principalmente do sul global. Para muitos especialistas, os conceitos de justiça ambiental e racismo ambiental são diferentes, mas para este advogado, eles têm a mesma definição. Para mim, são conceitos iguais, são conceitos idênticos na minha maneira de ver. Eu acho que são conceitos iguais e acho que o conceito de justiça ambiental é um conceito mais espalhado, mais abrangente, porque engloba uma quantidade muito grande de gente, independentemente de gênero, raça. Assim, normalmente a ideia é essa, para mim. Mulher, jovem, negra, ativista climática e antirracista. Amanda é fundadora e diretora do Instituto Perifa Sustentável, que tem a missão de mobilizar juventudes para construir uma nova agenda de desenvolvimento para o Brasil. É um instituto que eu criei com o objetivo de democratizar a agenda climática e acessibilizar esses temas sobre sustentabilidade, racismo ambiental, injustiças climáticas e todos esses termos que muitas vezes ficam distantes da quebrada, da periferia e das favelas. Amanda é formada em Relações Internacionais e tem 25 anos. Em 2021, ela participou da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas na Escócia. Racismo ambiental é olhar também para o que acontece nesse nosso centro urbano. É olhar para os efeitos da crise climática nos nossos territórios. E eu gosto sempre de trazer uma provocação. Pessoas como eu, mulheres, pretas e de quebrada, são as mais impactadas pela crise climática. Então, por que eu não me vejo representada nos ambientes de tomada de decisão? De São Paulo para Rio Branco, no Acre. Combater o racismo ambiental também é um dos objetivos do projeto Juventudes, que leva o debate para a periferia. A gente vê a necessidade, de que o sujeito, que o jovem da periferia, ele entendesse que ele é um dos principais afetados pelas mudanças climáticas e que ele entendesse que ele também tem um poder de estar fazendo uma transformação, seja ela através de hábitos do seu dia a dia, através de conscientizar mais pessoas ou através de cobrar das autoridades responsáveis por políticas públicas. O tema da justiça ambiental é um tema ainda que precisa avançar muito na discussão que mescle justiça social e justiça ambiental nos territórios urbanos. Se simultaneamente não se enfrenta o tema da favela, sem se enfrentar o tema do racismo, o tema da inclusão, o tema dessa linha abissal, dessa fragmentação, desse isolamento entre as zonas ricas, brancas da cidade e as regiões mais populares, se isso não acontece num processo contínuo, a gente não vai conseguir reverter. No próximo bloco, a repórter Renata Teodoro mostra como a injustiça ambiental está atrelada à saúde e ao saneamento básico. A gente volta já.
nome é Justino Rodrigues dos Santos. Eu estou aqui na região do Sol Nascente, falando sobre a poluição do rio. Porque aqui o cheiro está terrível. A minha chácara faz fundo a esse córrego e a gente precisa de uma solução. Meu nome é Maria do Carmo Silva, eu tenho 59 anos, tem 15 anos que eu moro aqui e queria que resolvesse pra gente. Então isso seria muito bom, né? Para resolver aí para nós, que o rio está muito poluído. Rio Melchior, uma mistura de beleza e poluição. Hoje eu vim conhecer um pouco mais dessa triste realidade que fica entre duas regiões administrativas do Distrito Federal, Ceilândia e Samambaia. Quem me recebe é o Justino, morador antigo daqui. Na minha adolescência eu tomava banho nesse rio e agora você vê as condições que está esse córrego aí, é terrível. E o cheiro, né, muito forte. Hoje o rio está parcialmente poluído e a qualidade da água tem piorado ano após ano. Essa parte aí, ó, é tão limpa, né, seu Justino, que dá pra ter saúde um banho desse. É doido. Quando eu banhava nesse aqui, não pode mais. Agora, esse aqui é a solução, né? Um laudo feito pela Polícia Civil do Distrito Federal constatou que em alguns pontos do rio, as amostras de água apresentam valores compatíveis com poluição por esgoto sanitário e que o problema, além de poluir e contaminar o meio ambiente, compromete a sobrevivência da fauna e reprodução dos peixes. Morreu várias tartarugas, já acharam uma capivara morta também. Então a gente passa uma calamidade, né? Agora a gente vai lá para o rio, que fica mais ou menos uns 300 metros daqui, para ver como é que está a situação dessa água. Vamos lá? Júlio, líder comunitário da região, nos aguardava. Ele conta que as pessoas tomavam banho, bebiam da água do rio, pescavam e aproveitavam dessa maravilha pertinho de casa. É uma injustiça. Uma total injustiça, como você pode ver com os próprios olhos. Olha o rio que há alguns anos, né, podia ser um rio que hoje a gente podia estar usufruindo dele, está aí poluído, podre, né? Que hoje ele está apodrecendo. E eu vou aproveitar a presença do Júlio aqui comigo e vou fazer um teste com essa água que é contaminada, a gente não pode ter contato com ela, então eu vou tomar bastante cuidado na hora de colocar aqui dentro do copo. E olha só, essa é a situação de uma água que há alguns anos era usada para lazer, as pessoas podiam beber também. Hoje não podemos nem tocar, né? Porque você vê que ela é totalmente contaminada. E estudos comprovam isso. O fato de ter vocês aqui é muito bom para nos ajudar, né, a levar esse problema, né, para mais pessoas, para eles verem o que a gente tem passado, que a gente tem sofrido com o cheiro, né, com a poluição do rio, nossas crianças. Então, essa é uma ajuda que a gente pede, né, que alguém olhe por nós. Em nota, o governo do Distrito Federal informou que o Serviço de Limpeza Urbana é responsável pelo aterro sanitário de Brasília, que fica próximo ao rio Melchior, e à estação de tratamento de esgoto, que pertence à CAESB. É permitido ao SLU lançar até 2.208 metros cúbicos por dia de efluente tratado no rio, ou seja, líquidos industriais, chorume, caixas de gorduras, entre outros. Já a CAESB, Companhia de Saneamento do DF, esclarece que tanto a qualidade dos esgotos como da água do rio Melchior são monitoradas diariamente, antes e depois dos lançamentos das estações de tratamento. Por fim, acrescenta que o rio faz parte de uma classificação em que não é permitido contato humano, pesca ou irrigação. Você olha os indicadores de mortalidade infantil nas cidades por questões de falta de saneamento, por uma moradia de baixa qualidade, em Belém, em Macapá, em Rio Branco, em Boa Vista, você está falando de racismo ambiental. Além de geógrafo, Diosmar coordena o projeto Amazônia Legal Urbana, que faz pesquisas sobre racismo ambiental e questões relacionadas ao clima.
Quais são os impactos, né? Quais são as desigualdades que estão estruturadas já no plano diretor e diante das ações para pensar adaptação e mitigação às mudanças climáticas, que tipo de política, né, se pensou ou se não pensou, como trazer as desigualdades como determinantes de estruturar ordenamentos territoriais nessas cidades, né, da Amazônia. Essa era a realidade do Jardim Gramacho, bairro do município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, que abrigava o maior lixão da América Latina, desativado há alguns anos. O problema é que a região continua carente de serviços básicos, como saneamento e acesso à água. A ONG Casa Semente tem desenvolvido com a população ações de educação, artes, música e preparo para o mercado de trabalho. Nós atendemos 100 crianças, entre crianças e adolescentes, atendemos as suas famílias. Boa parte dessas famílias ou trabalharam ou ainda trabalham na reciclagem enquanto catadores. Trabalhamos na alfabetização, na escolarização, no reforço escolar, com atravessamentos na área de direitos humanos. Nós temos ali a ausência de justiça, porque nós temos ali o racismo ambiental, porque nós temos ali todo tipo de violação dos direitos mais basilares, casas que nós nem poderíamos chamar de lares, porque são verdadeiros barracos, habitações que recebem muitas famílias, habitações essas que na maioria das vezes não tem nem banheiro, você tem que improvisar o banheiro, habitações que você não tem um sistema de saneamento necessário, mínimo, para poder dar conta dos dejetos que todas as casas produzem na cidade do Rio de Janeiro. E eu volto daqui a pouco para mostrar a realidade dos povos indígenas de várias regiões do Brasil e como fazem para garantir direitos e ter acesso à água e ao saneamento básico. Não saia daí, é daqui a pouquinho. Eles lutam pela preservação das terras, plantam boa parte do que comem, mas sofrem preconceito e discriminação pela forma como vivem. O racismo ambiental também fala de lugares onde pessoas são removidas e negligenciadas. E é aqui na aldeia indígena Cariri Chocó, que fica ao lado de um bairro nobre de Brasília, que a gente vai mostrar um retrato dessa realidade. Hoje nós estamos já, posso dizer assim, um pouco mais civilizados. Nós já estuda e nós temos entendimento de documentação. Mas quando nós vemos a mata, o nosso intuito é entrar nela, morar nela e preservar os rios, né, as matas e os animais que existem nela. Então, assim foi feito aqui e formado uma aldeia. Mas com o tempo apareceu que tinha donos. Aqui foi derrubada no setor noroeste para construir aquelas mansões mais de 70 árvores frutíferas. Pé de manga que você está vendo, tem pé de abacate, pé de goiaba, tudo que você imaginar no cerrado ele tinha. A aldeia Cariri Chocó, natural de Alagoas, também se divide entre outras regiões do país e Brasília é uma delas. A reserva onde os indígenas dessa etnia vivem fica dentro do bairro mencionado pela Nildes, setor noroeste. Acontece que aqui nasceu um dos mais recentes e grandiosos empreendimentos imobiliários do Distrito Federal. Falar dessa terra é meio triste, né? Porque a gente vem aí na luta de 30 anos preservando um cerrado, não é fácil não, Renata. Preservando um cerrado nativo há 30 anos e de repente você está vizinho agora, nós estamos aqui perto de uma pista, né? O choque entre essas diferentes realidades se faz presente em situações corriqueiras do dia a dia. Nildes vive aqui há quase 10 anos, mas ainda é uma estranha aos olhos de alguns vizinhos. A gente foi malhar ali, ó, onde a gente protegeu 30 anos e a gente foi expulsa, com até mesmo policial. Nós sempre teve discriminação de nós ser olhado diferente da civilização, por nós querer andar mais à vontade com um calçãozinho. Antes andava nu, hoje não pode andar. E andar com calção, pé descalço, andar com um cachimbo, né, um xanduca na mão, e cantando, dançando.
e andar livre. Então isso é ser diferente, isso é ser errado, viver errado. Falar sobre racismo ambiental é falar de territórios periféricos, indígenas, quilombolas e dos povos tradicionais. É onde a vida acontece num espaço carente de políticas públicas, onde também transbordam grandes empreendimentos. Na Ilha da Maré, município de Salvador, Bahia, a comunidade Bananeiras vive, na grande maioria, da pesca. A gente não vê a natureza só como espaço de trabalho, nós vê o manguezal, o mar, os rios como parte de nossa vida. Por isso que a gente sofre muito quando corta o manguezal com motosserra, quando destrói o manguezal para fazer cassinicultura ou para se instalar algum grande empreendimento. Aqui a sobrevivência é artesanal. Os mariscos fazem parte, direta ou indiretamente, da vida de mais de 200 famílias. Pessoas que enfrentam falta de infraestrutura, saúde de qualidade e se preocupam com a chegada de grandes empreendimentos na região. Essa invisibilidade intencional a gente tem chamado de racismo institucional. E a decisão para onde é que vai esses empreendimentos, aí a gente tem chamado de racismo ambiental. Este advogado ressalta que a proteção legal reservada às populações tradicionais, indígenas e quilombolas, mediante implantação de novos negócios, deve ser feita sob consulta prévia das obras. É uma questão da proteção dos territórios, porque para essas populações, na verdade, elas praticamente vivem da natureza, né? Boa parte delas são extrativistas, então essa a proteção dos territórios e há essa obrigatoriedade de consulta ou consentimento, dependendo do caso, para que se possa utilizar esses territórios. Uma ilha cercada de natureza, mas que aflige os moradores com a degradação ambiental. Do mesmo jeito que a gente continua nas comunidades que aquilombamos, que os nossos antepassados se refugiaram e criaram a comunidade, então continua também do mesmo jeito os herdeiros do senhorzinho de engenho, dos casarões, que continua fazendo e tomando essas decisões. Para o pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, racismo ambiental é a consequência das injustiças social, sanitária e estrutural da sociedade e que os países, após conquistarem a independência, não acabaram com a base das abordagens coloniais. Há, com o colonialismo, uma permissão para se escravizar, para se matar, para se destruir, para produzir uma desigualdade que não é apenas a desigualdade da exploração econômica e da injustiça social. É uma desigualdade que tem como origem uma dimensão ontológica que é de desprezo por tais culturas, tais civilizações. No Pará, a comunidade indígena Munduruku também tem lutado pela sobrevivência do território. Eles vêm sofrendo muito ameaça, né? Ameaça do garimpo, vêm sofrendo a ameaça dos madeireiros e vários outros tipos de ameaças que a gente consegue ver, né? Que eles vêm trazendo impacto, como um garimpo ilegal. Jovens indígenas se uniram e criaram o coletivo audiovisual Munduruku, um instrumento em defesa da Amazônia. Muita gente pensa que a gente vive em harmonia, mas não, né? A gente tem vários tipos de ameaça perto da nossa aldeia. Então, esse coletivo foi criado por conta disso, né? Para a gente mostrar a nossa realidade. E assim a gente termina o Repórter Justiça desta semana. Já segue nosso perfil no Instagram, é o TV Justiça Oficial. No YouTube o canal é o mesmo,
Se quiser entrar em contato com nossa produção, o e-mail é o repórterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima!